Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Espero que esteja tudo bem na conexão aí. Hello! Buenas, que tal? É, Tudo bem? Agora que o meu amigo, o espírito, como é que é? O espírito zombeteiro já foi. Agora temos um espírito cantor aí. Bem-vindo! Beleza. Vai, eu já vi que tu já está preparado aí, aquecendo a viola aí. Então quer começar? Importante. Então quer começar já tocando um som para nós aí? Vamos lá, então. Vamos começar de melodia, que nem o outro. Sempre que eu penso em desistir, quando mais longo é meu penar, surge uma força que me impede de cair. Lá do alto vem ação, quando a prece entra em cena, dá vontade de seguir em frente, encarar os meus problemas. A toda tristeza que atinge a minha alma, eu digo não, de coração, quero evitar. A toda beleza que existe nesse mundo, eu digo sim, tô a fim de admirar. Viver é bom, como é bom viver, ter alegria e otimismo pra vencer. Viver é bom, como é bom viver, sentir a paz de Deus em cada amanhecer. Sabe que a primeira vez que eu ouvi essa música foi lá com os jovens de Santo Antônio da Patrulha. Então, antes do evento cultural, eles faziam, né, o riff, né, da guitarra ou do violão, da introdução dessa música. E eu jurava que eles estavam tocando, sei lá, Kiss, Led Zeppelin, Guns N' Roses. Né? E eu ficava assim, puxa, que legal esse riff, né? E tu sabe quando a gurizada quer aprender uma música, eles insistem, né? E aquele riff ficou horas, eles testando. Né? Aquilo ali ficou na minha cabeça, disse, pá, que música é essa? Aí descobri que era coisa dos meus amigos do Evangelizar e Amar. Bem-vindo, meu querido amigo Doctor, obrigado por dedicar esse tempinho para conversar conosco. Então, a pauta que eu fiz sobre a nossa conversa de hoje é inspirado na grande canção, aquela que veio por teu intermédio para nós, O Chamado. Então, eu queria saber os chamados do Anderson. O primeiro chamado, teus pais, que chamaram esse espírito para reencarnar com a gente aqui. Fala um pouco aí dos teus pais, o chamado dos teus pais. Bom,
Na verdade, assim, eu iniciei no movimento espírita muito em função da minha mãe, né? E a minha mãe já participava desde os tempos de, de Manaus, quando nós morávamos em Manaus, logo quando eu tinha aí uns 2 anos de idade, por aí, ela participava de uma sociedade lá em Manaus chamada Allan Kardec, né? Um nome bem bastante criativo, eu diria. E então, basicamente ela, quando nós morávamos lá, ela e meu pai, participava desses trabalhos, mesa mediúnica e tudo. E foi através dela depois, lá com os meus 12, 13 anos, que acabei começando a participação na evangelização. A minha querida, amada, idolatrada, salve, salve, Sociedade Espírita Francisco de Monte Alverne, da de Glória, Medianeira, Porto Alegre, né? E foi ali que eu comecei a tomar gosto, inclusive pela música, né? Dentro do movimento espírita, né? E aí, depois que nós viemos para Porto Alegre, né? Que a gente já começou a ter esse contato mais frequente, né? Com a doutrina. E, na realidade, de criação mesmo, meus pais mesmo, né? Que me criaram e que me deram todo o amor, carinho e a base, né? Para eu chegar até a idade adulta, foram meus avós, os pais da minha mãe. E principalmente o meu avô, ele era muito espiritualizado, muito religioso, né? E interessante ter começado com essa pauta, porque tanto o meu avô quanto a minha avó, que eu considero os meus pais, né? De fato, na prática, né? Foi através do meu avô que que ele tinha um hábito todos os dias pela manhã, ele acordava bem cedo e muitas vezes eu descia, né, que a gente morava no sobrado, quando eu descia para tomar o café da manhã junto com ele, que ele já tinha preparado, e eu ouvia muitas vezes ele falando sozinho, assim, falando sozinho assim, viver é bom, como é bom viver. Ele tinha esse hábito, né, que ele usava como uma espécie de prece, né? Todo dia de manhã, ele acordando com frio, com calor, com chuva, com sol, muitas vezes dificuldade financeira muito grande que nós passamos na época. E ele disse, apesar de tudo, viver é bom. E ele não precisava, ele falava sozinho isso. E aquela frase sempre ecoou na minha cabeça, aquelas duas frases, né? Aquela oração, né? Viver é bom como é bom viver. Ficou na minha cabeça até que um dia me deu na veneta de transformar em música, né? Porque eu disse, eu preciso eternizar essas palavras, né, do meu avô, que são tão fortes, tão singelas, mas tão significativas. Então foi muito através da inspiração deles que eu forjei a minha inspiração para a música, através desses conteúdos todos, né? Muito importante. Eu não sabia que você tinha sido produzido na Zona Franca de Manaus, então. Na verdade, o meu irmão, o Patrick, foi, né? Patrick do Caridade ao Caminho, ele foi produzido na Zona Franca, né? Ele foi lá isento de taxas e tal, né? Enfim, de impostos, né? Duty free. Agora, eu não, eu já fui produzido aqui no Sul e fui para o Amazonas com 1 ano e pouco de idade. Então, o chamado para o espiritismo, então, veio desde que você se conhece por gente. Na verdade, a minha mãe sempre participou, né, de trabalhos de sociedade espírita, e a gente sempre se criou ouvindo ela falar sobre isso, ela fazia desenhos mediúnicos e tal. Então, aquilo tudo me chamava bastante atenção e foi nessa cama assim que a gente acabou se forjando, né, dentro do movimento espírita, né? E você já falou, né, sobre a linda inspiração para a música que você abriu a nossa live, né? E como é que foi o teu chamado para música espírita? Você recorda de quais as músicas que você ouviu primeiro com esse tema? E você recorda qual foi a primeira música assim que você compôs nesse quesito? Sabe que é interessante a gente resgatar esse tipo de memória, porque muitas vezes ela fica sepultada, né? E muitas vezes se perde o devido
o devido valor, né? Porque as coisas elas têm um começo, elas têm que ter um começo e um começo significativo que vai fazer toda a diferença no decorrer dessa nossa trajetória. Então é muito importante a gente olhar para trás e por isso é muito oportuno também esse teu questionamento, porque eu comecei isso lá com 13, 14 anos, lá na Sociedade Espírita Monte Alverne, que era uma casa espírita em que a gente que valorizava muito a questão da música, né? Valorizava bastante, ao contrário do que ainda hoje não é bem a regra, né? Já está muito melhor, mas ainda não é bem a regra. Então, nós éramos meio que uma exceção, né? Dentro do movimento. E eu comecei porque, na verdade, estava faltando gente que tocasse violão, ou que animasse, nem digo tocar violão, mas que animasse aquele momento que a gente tinha de integração antes de iniciarem as aulas da evangelização nos domingos pela manhã. Então, a nossa introdução, a nossa harmonização sempre foi com música lá. Como eu já tinha vontade, porque minha mãe sempre cantou também, minha mãe era cantora mesmo, assim, né? Ordem dos músicos e tudo e tal. E eu comecei a me interessar com aquilo no início da adolescência. Acabei unindo o útil ao agradável. Eles estavam precisando lá, nós estávamos precisando de animação dentro daquele momento, né? Da evangelização, naquela preparação para as aulas, para a prece, que nos conduziria subsequentemente às aulas, né? Nos domingos para amanhã. Uni isso ao fato de eu já estar interessado, assim, já estava namorando com a questão da música. E aí surgiu essa oportunidade, foi me dada na época do pessoal lá, e a gente começou a tocar. Inicialmente, havia muita música de fora do movimento espírita, porque não era tão difundido, tão presente assim, até porque nem internet tinha na época, né? Então o acesso às coisas era muito mais difícil, né? Então, assim, basicamente tinha alguma coisa do GAN, que sempre foi, o GAN é sempre onipresente, assim, né? E é a grande inspiração para muitos e muitos jovens da minha época, e até hoje, né? Então, o GAN e muita música de fora, muita música não religiosa, música secular, né? Música leiga, música do mundo, né? Então, se tocava muito, Roberto Carlos, entre outras coisas, inclusive músicas católicas, se usava muito, porque dentro da igreja, o movimento católico sempre foi muito desenvolvido nessa parte, né? Com seus milênios de existência, né, também, né? Então isso é muito bom que a gente pontue. E porque o início foi assim, foi com músicas, em sua grande maioria, 80% basicamente do repertório, não era de músicas produzidas dentro do movimento espírita. Eram músicas de fora, ou de outros movimentos religiosos, ou músicas de rádio, assim, Roberto Carlos, Titãs, alguma coisa assim, né? Então a gente tocava muito aquelas músicas. Com o passar do tempo, aí respondendo a tua outra pergunta, eu fui sentindo assim aquela vontade de contribuir com alguma coisa original dentro do movimento espírita, da música, né, no espiritismo. E a primeira que me ocorreu foi a Terceira Revelação. E isso foi lá em 98, né? Então já temos aí 22 anos, né? A Terceira Revelação, que foi a primeira música que eu compus e que a gente tocava direto lá no Monte Alverne. Só dar uma palhinha, né? Tenha fé e esperança para vencer as barreiras, diz o Espiritismo. Cristo é nossa bandeira, somos todos irmãos e juntos nessa missão de evangelizar para o mundo mudar. Então essa foi a primeira música que eu compus, isso em idos de 98. Que começou mal, hein? Essa aí até hoje ela sempre é pedida. E agora, como é que foi o teu chamado para compor o Evangelizar e Amar? O Dani contou a versão dele, né? De como ele encontrou você e o Jairo, mas é uma delícia sempre ouvir, porque nós temos ali 6, 7 versões diferentes, né? Quer dizer, diferentes não, são pontos de vista diferentes. Agora conta para nós como foi o teu chamado para o Evangelizar e Amar.
Olha, isso foi um momento extremamente iluminado, né? Extremamente iluminado na vida da gente, né? Eu posso dizer de nós três ali, eu, o Jair e o Dani, porque devido às questões de vida pessoal, Desculpa, eu desculpa, estava... desculpa, Oi, fale. desculpa um pouquinho, nos fala como é que tu conheceu o Jairo. Ah, sim. É que o Jairo já é prévio à função de evangelizar e amar, né? O Jairo, nós tínhamos um evangelizador em comum, né? O Paulo Mauri era o nosso evangelizador, eu na Monte Alverne e o Jairo na Caravaneiros da Fraternidade lá na Restinga. Então, um dia, o Paulo Mauri me viu tocando lá, as primeiras vezes que ele me viu tocando na evangelização, ele já disse, olha, eu vou te apresentar um rapaz que ele faz a mesma coisa que tu, lá na sociedade onde eu trabalho, na Caravaneiros da Fraternidade. E eu te levo lá e vou te apresentar ele. E aí isso foi em 97, aí ele me apresentou o Jairo lá com aquela estileira toda dele e tal, né? Toda peculiar, né? E tava ele lá com o violãozão dele, tocando e fazendo, agitando a galera, né? E eu disse, pá, mas isso é muito legal, porque na realidade o espírito ele soprou em vários lugares diferentes, né? E não necessariamente e não foi, né? Eu influenciado pelo trabalho do Jairo e vice-versa. Até porque ele já fazia, acredito que antes de mim, eu não lembro bem, esse trabalho lá no Caravaneiro. E aí ele me apresentou o Jairo. Aí eu disse, bah, eu gosto de tocar também e tal. O que que a gente, né, se integrou, começamos a fazer um som junto naquele mesmo domingo, porque lá era domingo de manhã também, se não me engano. Começamos a fazer um som juntos. E daí ele disse, Anderson, nós vamos ter um evento chamado Conger em setembro agora, ou seja, setembro de 97. E seria bastante interessante que tu participasse. E aí eu aceitei o convite, achei muito interessante, e nós tivemos uma Conger naquele ano, e que eu participei. Entrei ali no finalzinho, né? Com o ônibus já quase fechando as portas e saindo da parada. E aí eu encontrei o Jaime. E eu consegui entrar. E ali, dali começou, ali só veio. Aí falando em relação ao Dani, o chamado do Dani, né? Isso também foi muito interessante, porque desde que a partir daquele dia que eu conheci o Jair, nós começamos a fazer trabalhos, oficinas e algumas pequenas apresentações de sociedades espíritas de Porto Alegre e de fora também de Porto Alegre, conforme iam nos convidando, né? Na época ali também não tinha internet, ninguém tinha impressora, a gente tirava xerox de algumas folhas de letras, com letras de músicas, e distribuía para o pessoal ali na hora, para eles tentar acompanhar e tal, né? As nossas músicas, cantar junto com a gente. E uma vez a gente estava no Bezerra de Menezes, na Zona Norte aqui de Porto Alegre, aí de Porto Alegre, né? Não me esqueça que eu estou em Taquari, na Zona Norte aí de Porto Alegre, e foi por ali que a gente teve um contato, mas que o Dani nos conheceu, né? Não teve esse contato conosco. Mas ficou por ali, isso em 98, 99, sei lá quando, 2000, talvez, não sei, não lembro. Mas aí, quase 10 anos depois, quando ele começou a gravar as músicas para fazer o CD Evangelizar e Amar, o primeiro, que ele acreditava até então que seria o único, né? Não sem razão, as coisas se encaminhavam muito para isso, olhando retrospectivamente. Então, quando ele pensou, tipo, mas eu gostaria de ter mais gente aqui que me ajudasse a cantar, a gravar essas músicas. Aí ele pensou, bah, tem aqueles dois guris que eu vi aquela vez, não sei o que, tal, em tal lugar. E entrou em contato comigo, não sei como, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, provavelmente, não sei como que ele arranjou o meu telefone. Não tinha WhatsApp, e-mail já tinha, claro. Também não faz tanto tempo assim. Mas não tinha WhatsApp, tá, acho que mandou um e-mail, alguma coisa. E me convidou, e ao Jair também, para participar da gravação do primeiro Evangelizar e Amar. Que maravilha. Interessante, é uma história... E naquela época, né, sem WhatsApp, sem celular, mas a gente se achava, né? Se achava. Se dava um jeito. Se dava um jeito. Nem que se dava de fumaça, alguma coisa, saia, rolava. Conta um pouco para nós se há um método teu de compor as músicas ou é algo
que vem e tu já para tudo que tiver que fazer para anotar ou para buscar os acordes, ou você realmente para, assim, opa, eu vou sentar, eu vou escrever, eu vou criar alguma coisa. Como é que funciona? Todas as alternativas acima, tá? Todas estão corretas. Na realidade, isso tudo varia bastante porque depende da situação, da circunstância. Por exemplo, em Cada Amanhecer, essa que eu toquei no início, ela veio. Eu me lembro como se fosse hoje, eu arrumando a cama, acho que era um sábado de manhã, eu ia jogar bola no Marinho, tinha o costume de jogar bola no Marinho, e aí eu tava, me lembro perfeitamente, eu arrumando a cama assim e tal, aí eu, viver é bom, como é bom viver, e pá, 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 pá. Eu já tinha ouvido, vou falar isso lá embaixo, não, como eu disse, mas ele mora no Sobral, e ele falava lá embaixo, às vezes falava bem forte, viver é bom, tal, e aí eu, viver é bom, como é bom ver, tá, pá. Aí eu parei, assim, pensei, digo, tá, mas vamos continuar isso. Aí eu sentei e já foi vindo o terceiro verso do refrão, quarto verso, e aquilo vai te empolgando, vai te dando uma excitação, assim, né? Eu digo, não, mas agora eu não posso parar, não dá para parar, isso é mais forte. Então veio, aí já peguei o violão, né? E comecei, aí já fiz aquele riffzinho já na hora que tu mencionou ali, tal. Foi assim, essa foi assim, né? Me veio, né? Mas não é a regra, não é a regra de fato. O que acontece muitas vezes é que tu tá, por exemplo, assistindo a uma palestra, assistindo a um filme, conversando com alguém, andando de carro ou de ônibus, analisa, vê uma situação que te chama a atenção, aí tu já pensa, não, mas aquilo ali já dá já dá um mote para escrever alguma coisa, né? E fecha com aquele filme que eu estava assistindo, casa um pouco com aquilo. E aí tu vai montando, né? E muitas vezes, o Preto, assim, muitas vezes não. Como regra, eu sempre prefiro pegar as ideias, colocar no papel, escrever ali, hoje em dia no celular, né? Hoje, as coisas facilitaram muito. Pôr no papel as ideias conforme elas vão vindo. E depois, num outro momento, aí sim, eu sento e as organizo. Logo na época, na minha época pré-histórica, lá, há 2.000 anos, que nem diria o humano, há 2.000 anos, quando comecei a tomar gosto pela coisa, iniciando com Terceira Revelação, aí fiquei meio compulsivo com aquilo, né? Digo, mas eu vou fazer outra, e vou fazer outra. Aí eu me lembro que veio, não é porque não é... Enfim, daqui a pouco me vem a música na cabeça. Me veio a segunda canção, né? Assim. E abra sua mente, a fim de não esquecer ideal. Lance a semente a ser plantada bem no fundo do seu coração. Né? Esqueci o nome da música. Enfim, mas tá bem, tá valendo. Então, assim, aí eu gostei dessa, aí eu já pegava alguma coisa, alguma obra básica, algum livro de mensagens que fosse, mesmo não espírita, para tentar compor, montar uma ideia em cima daquilo que eu já tinha pensado. Desenvolver uma ideia que eu já tinha. Então, é bem variável. E, às vezes, acontece com algumas músicas, já aconteceu também com algumas músicas, às vezes o Dani chega com uma ideia, diz, olha, nós temos um evento, alguma situação assim, assado, o que tu acha da gente montar alguma coisa nesse sentido, né? Já aconteceu. Já aconteceu do Eduardo vir me trazer uma melodia, né? Uma harmonia, uma música, né? Uma melodia, e disse, cara, tu tem que botar uma letra nessa música aí, com aquele jeito assim, todo, né? Todo sutil dele. Cara, tu vai ter que botar uma letra nessa música. E tu é o cara para fazer isso. E como é um baita homem daquele tamanho, como é que fazer que não, né? E aí, eu digo, pô, tá bem, vamos lá.
Então, nessa parceria, por exemplo... Oi? Quer falar uma coisa? Prossiga com fé. Prossiga com fé. Obrigado. Obrigado. Chegamos nesse ponto, né, Preto? Você tá lembrando isso da gente. Então, aí ele largou uma melodia e aí disse, cara, bota uma letra. Aí, por sincronicidade, eu lembrei, nesse caso, de... Eu tinha recém composto A Rei do Mundo. E aí eu disse, vamos fazer uma sequência com a parte da recuperação desse cidadão que usava drogas, da parte boa também, né? Do desfecho. Ele era um cidadão dependente químico e agora está recuperado, né? Que a Rei do Mundo falava sobre isso. Assim, tinha feito aquilo e tal. E aí eu aproveitei essa melodia do Eduardo e compus a letra, né? Com serenidade abro o coração a todas as vítimas dessa ilusão. Tropecei na pedra de falso brilhar, lançando-as ao vento, vendo dissipar. E aí eu e ele acabamos Azar Anjos. Isso, beleza? Essas duas músicas, Rei do Mundo e Súdito do Céu, estão na trilha sonora da peça Anjos, deste âncora maravilhoso que está aqui com a gente. Seu chapéu característico. Mandar um abraço a todo mundo aqui que está dando oi. A Daniele, Deise, o Dani, o Márcio, Érica, a Luísa. É uma turma bem legal que está nos acompanhando hoje. Agora fica a pergunta. Como é que foi o chamado para escrever a música Chamado? E depois você toca para nós aí. Beleza. Bom, também faltou no Spotify. É verdade. Tanto o Súdito quanto o Rei do Mundo podia estar no Spotify. Mas daí é uma outra história. Enfim. Em primeiro lugar, antes de responder, quero agradecer também a presença de todo mundo que está aí. Um abraço a todos. A todos. Oi, Carla. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Slene. Minha família. O pessoal aí todo. Nossos companheiros de jornada. Né? Dani Medina. Luiz Carlos Preto também. E todo o povo. Bom, o chamado veio no ano de 2000. É uma música que já tem seus 20 anos, já é maior de idade. Mais um ano e ela fica plenamente capaz, de acordo com a legislação vigente. Né? Isso aconteceu assim, naquele ano, houve um trabalho realizado pelo Carlos Lacerda, lá do Caminho da Luz, que era um projeto também de 2000 anos, alguma coisa em alusão aos 2000 anos do Cristo, né? Da mensagem do Cristo. E aquilo me empolgou muito, eu achei muito interessante aquela ideia toda. E eu lembrei logo do trecho do livro, né? Do 2000 anos, em que existe um diálogo entre Públio Lentulus e o próprio Cristo, né? As margens do lago e tal. E eu achava, na minha opinião, uma das passagens mais bonitas da literatura espírita. É um diálogo assim fora de série, muito bem escrito e muito eloquente, muito eloquente. Né? Tirando todas as obras básicas, toda a questão de teoria da doutrina espírita, em termos de mensagem, de emoção, mensagem que toca o coração, acho que a gente dava para recortar aquele diálogo e colocar, emoldurar, né? Colocar na parede. De tão bonito. E aquilo me chamou muita atenção. E eu disse, olha, isso não pode passar assim despercebido, né? Não pode passar batido uma comemoração dessa tão grandiosa, né? De uma obra tão grandiosa como foi a de Jesus para nós que nele acreditamos nas suas verdades. Então, comecei a compor o chamado e tal, foi vindo aos pouquinhos, não foi nenhuma grande... caiu no meu colo, veio nas minhas mãos, foi uma psicografia. Não, nada disso. Mas eu me sentia quase na obrigação de deixar algum registro musical, que estava ao meu alcance, dessa passagem, e aproveitando, inspirado por aquele trabalho do Carlos Lacerda no ano 2000. Só que ela ficou ali
guardadinha, a gente tocava e tal, mas né, nunca foi lá um grande carro-chefe, até que o Dani disse, não, essa música é muito bonita, essa música é muito legal, não, nós vamos ter que botar no CD, vamos ter que botar no CD. E aí ele disse, grava, porque na verdade eu tinha dito para ele, tem algumas músicas aí também, se por acaso tu quiser botar no teu CD, encaixar ele como que não quer nada, né? Já que tá aí, né? Tamo aí, eu tô aqui, tu tá aí, o CD tá ali, o estúdio tá ali, né? Então vamos lá. E aí colocamos. Cara, foi arrebatador, porque o pessoal muitas vezes não sabia o nome da música, mas dizia, é a número 7. É a número 7. Toca a número 7, é a número 7. Enfim, desde lá, até quando o Denis Soares fez uma versão dela e colocou no YouTube, e ele é um cara que tem uma abrangência nacional gigantesca, ela se tornou conhecida no país inteiro, né? Então, ela é sempre muito requisitada. É o teu Oi? É o teu Yesterday, vai ter que cantar o resto da vida. Sim. Boa, muito boa comparação. Muito boa comparação. Me serve. Esquece o tempo, preocupado em teres o que os outros têm. Quem sabe canta. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, quem Deus em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição. Alcançar felicidade, seja nesse mundo ou não. Esquece o tempo dos mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Batalhar, esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Olvida todo e vem, senta a mi lado. Necesitamos conversar. Mi cargas leve, que te decidas. Ya no te tardes a cambiar. Sabe que o Renato Russo dizia, às vezes ele resmungava, né? Pô, eu já fiz mais de 50 músicas e o pessoal fica aqui na frente gritando, canta ainda é cedo! É bem por aí. Ainda é cedo, né? O pessoal, Roberta e Alex de Pinheiral te mandando um abraço. Aqui. Grande Alex, gente finíssima. O Dani dizendo que quando ouviu a música a primeira vez, já parecia que ele já conhecia a música, né? E o pessoal dizendo que a música arrepia, e nossa, e muito mais. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Você não cansa de cantar essa música? Porque às vezes o artista não aguenta mais cantar a música. Sabe que é um pouco diferente de uma outra situação, vamos dizer assim, eu acredito que seja diferente de uma situação de um cantor, de um artista e tal, que seja voltado à questão comercial, né? Não é o nosso caso. Como a gente tem um compromisso com a mensagem, um compromisso em transmitir ideias e transmitir
palavras e emoções positivas para as pessoas, se essas pessoas se sentem bem, se sentem confortáveis, se sentem acalentadas, se sentem consoladas com esta ou aquela música, então esta ou aquela música precisam ser entregues para essas pessoas, né? Claro que, como nós também temos outros trabalhos, temos outras canções, temos outras propostas, a gente tem que fazer as coisas de uma forma que haja um equilíbrio. Né? Pode fazer nós não podemos, nós evangelizar não pode fazer uma apresentação de 10 músicas, sendo 5 chamados. Ou o próprio nome de Jesus, que é um hit de Dani, que é um hit absurdo, né? Mestre Jesus, que é fantástico, claro, né? Mas, se pedem, nós temos que tocar, e se não pedem, a gente toca também, né? Porque a gente sabe que ela comove as pessoas no bom sentido, quanto ela consola as pessoas. É basicamente a mesma coisa no meu caso, né? O Paulo e Estevão, a peça Paulo e Estevão. Eu faço desde 95, sabe? Tem horas que eu digo, não quero mais fazer essa peça. Mas aí as pessoas chamam e nós estamos ao serviço da causa, né? Então a gente se dispõe, vai de novo, a gente faz com muito amor. Agora conta para nós como é que foi o teu chamado para a medicina. Isso é uma outra história muito, muito interessante que eu prometo que vou resumir. E isso é desde, 6, 7 anos de idade, né? Eu sempre tive essa vontade e até fui muito estimulado, principalmente pelos meus avós, né? E isso, de fato, contou muito, né? Hoje em dia eu vejo que o peso disso, né? Mas eu sempre fui encantado por essa questão do corpo humano, da engrenagem, da questão também da capacidade que a gente tem, né? E do compromisso, da responsabilidade de proporcionar o alívio no sofrimento, tá nas nossas mãos, né? Falando do ponto de vista físico, né? E também do psicológico, do espiritual, claro. As coisas, nós somos um só, né? Com essas 3 instâncias, né? Corpo, mente e espírito, mas somos um ser, né? Uma unidade composta de 3 outros, ou mais, né? Quem sabe. Mas, enfim, então, desde muito pequeno, né? Sempre coloquei na cabeça. Claro, já quis ser astronauta, físico nuclear, piloto de caça e jogador, tudo bem, mas isso não conta. Mas tirando isso, o resto sempre foi medicina. Né? Então, meus trabalhos de escola sempre tinham a ver com isso, sempre, tanto no ensino médio, no fundamental. E depois, quando eu comecei a participar do movimento espírita, eu via que tinha tudo a ver e que as coisas sempre tinham uma relação muito, muito, muito íntima. Porque dependendo quando a pessoa vem, muitas vezes um paciente entra no teu consultório com várias queixas físicas, mas que, na verdade, ele não precisa de nenhum remédio físico. Ele está ali porque ele precisa de uma escuta. Principalmente de uma escuta. Em segundo lugar, vem de um conselho, de uma palavra amiga, mas é a escuta, em primeiro lugar. Então, conseguir unir isso, né? A parte manual, que eu gosto muito de procedimento, de pequenas cirurgias, eu gosto muito disso, muito, muito. Né? E juntar isso com a questão do conforto também psicológico das pessoas, fechou todas, né? Que a gente diz, fechou todas, sem dúvida. Foi muito, 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 para mim, foi muito gratificante ter conseguido dar continuidade a esse meu sonho, de realizar esse meu sonho. E você está numa área aí que, nesse momento da Covid, é um dos locais mais com mais dificuldades. Aí. Como é que está, neste momento, aí a função em relação ao Covid? Aqui a gente tem a gente tem um número aí relativamente alto comparado com o restante do estado, né?
mas numa curva, vamos dizer assim, numa curva que está sob controle, relativamente sob controle, embora ela seja bastante acentuada, mas em termos de recursos, dos recursos disponíveis e tal, e do número de pessoas, de casos, né, está relativamente sob controle ainda. Claro que a perspectiva não é das melhores, porque agora que vai começar o inverno, né? Então, o município onde eu moro, Taquari, ele, em particular, adotou já desde muito tempo, desde algum tempo, o expediente de testar as pessoas, fazer a testagem, né, o teste rápido e tal, pessoas até antes de outros municípios do estado. Então, por isso é uma das causas de ter disparado esse número, né, de casos confirmados, porque a gente está testando mais do que outros municípios, até da região, né? Mas aqui a gente ainda já teve uma certa abertura, flexibilização, mas conforme forem surgindo novos casos, a tendência é dar uma retraída também no fluxo de pessoas na rua, né? Essa é a ideia. E, graças a Deus, não houve ainda nenhum óbito nesse município aqui. Mas no outro que eu trabalho, que é Paverama, é um município bem menor, tem ali uns 8 mil habitantes, 9 mil, mas já tivemos 3 óbitos pela Covid, né? Mas, enfim, de uma forma ou de outra, a gente está conseguindo se equilibrar, mais ou menos. Ainda não está caótico, espero que não fique. E a arte e a espiritualidade, de que forma tu acha que contribuiu para um Anderson médico melhor? Nossa, olha, de uma forma assim, vou dizer que conseguir unir o útil ao agradável, né? Porque, como eu tinha comentado antes, a questão da procura das pessoas pela escuta, por uma escuta, e não simplesmente uma escuta indiferente, mas uma escuta ativa, né? Ou seja, a pessoa sente que tu está ouvindo, que tu dá um contraponto. Isso tudo é muito, pode se valer muito, pode ficar ainda melhor quando tu coloca um pouco de arte e quando tu coloca um tempero daquilo que tu já ouviu, já aprendeu em todos esses anos de evangelização e tal. Isso tudo fazem parte do arsenal, né, da minha caixa de ferramentas para atender a alguém que me procura, né? Porque a medicina mesmo, nem falando em outras áreas, mas a medicina, ela conta com um dos seus alicerces é a arte. A medicina, além de ciência, ela é arte. É muito arte. Por quê? Porque ela lida com o ser humano. E o ser humano, ele tem esse braço, esse lado de uma grande sensibilidade à arte. Ele tem um radarzinho ali, um sensor, em que tu colocar um pouquinho de arte, tu falar sobre uma música, ver quais são os interesses daquela pessoa fora da questão da doença e tal, se ela tem interesse por alguma coisa, por uma leitura, por alguma coisa assim, e tentar abordar por esse lado, pegar um pouquinho disso e usar na própria terapia dessa pessoa, a terapêutica, né? E a espiritualidade também se fala, porque muitas pessoas já chegam e dizem, não, mas eu estou aqui, mas eu vou na igreja, mas eu vou no centro espírita, mas eu vou ter que dar um jeito, principalmente quando são doenças graves, crônicas, como câncer, né? Como doenças já em fase avançada, um enfisema, um problema cardíaco mais sério, né? Então eu disse, pô, beleza. Já vi que ela deu essa abertura para a questão da espiritualidade, da religiosidade. Vamos abordar um pouquinho mais isso, né? E uma coisa muito interessante que eu acho que tem me valido muito na questão da empatia, é perceber se a pessoa tem uma direção religiosa, eu vou ali e tento acompanhar ela aqui, tento alimentar, fomentar isso, né? Tanto que a gente atende muito pessoal evangélico e tal, porque eles têm grande quantidade em todo que é lugar, né? E neopentecostais e tal. E aí, quando eles
eles estão saindo do consultório, assim, meio cabisbaixo, assim, porque a notícia não foi boa, né, infelizmente. Aí eu disse, vá em paz, vá com Deus. Eu sempre falo isso, né? Aí a pessoa para e olha assim, doutor, mas tu acredita nessas coisas? Eu digo, sim, claro. E a senhora se sente bem? Ah, me sinto, porque Deus, porque aleluia e tal. Então tá. Vá com Deus e que Deus abençoe a senhora. Ela sai. No outro dia, tá a cidade toda achando que eu sou crente. Porque eu criei uma empatia com aquela pessoa que era da igreja. Mas também quem for católico, quem for de Umbanda, quem for espírita, vai sair com a impressão que eu também sou daquelas religiões. Mas é porque a gente carrega um pouquinho, coloca uma pitadinha disso, porque faz uma diferença enorme. Que maravilha, hein? Agora, já estamos quase chegando ao final da nossa conversa. Temos 5 minutos e eu te fiz um desafio. Passar rápido. E eu te fiz um desafio, fiz um chamado, amigos. Eu fiz um chamado para o Anderson e eu pedi para ele mostrar alguma composição inédita aqui para nós. Então, por favor, exclusivo aqui no Conexão Haribo. Uma composição inédita. Vamos lá, então. Eu vou fazer um trecho aqui de uma música que nós ainda vamos trabalhar aí nos próximos momentos, nos próximos instantes, nos próximos dias. Uma pessoa de virtude se conhece pelo olhar, pelos gestos, atitudes, pelo modo de falar. Renuncia com firmeza o egoísmo e o rancor, passo a passo construindo sua reforma interior. Sede perfeito, fazem brilhar intensamente a vossa luz. Sede perfeito, levai a todos a palavra de Jesus. Quem tenta de verdade seguir na trilha do bem, buscar os erros em si mesmo, em vez de julgar alguém. Ora por quem sofre pela ausência do amor, que nos faz chegar mais próximos do nosso Criador. Sede perfeito, fazei brilhar intensamente a vossa luz. Sede perfeito, levai a todos a palavra de Jesus. Primeira mão para o seu preto. Isso exclusivamente no Conexão Haribo, só aqui. Se eu tivesse uma banda, ia fazer... Meu irmão, te agradeço a atenção. Um grande beijo em você, beijo na família. Cuidem-se, continuem produzindo aí, por favor, por nós, e que espero que logo, logo, os próximos fisicamente. Então é tempo de eu agradecer muita gente legal que está aqui, o Dani, a Dani, o Quintaninha, a Carla, a Juliana Preto, por incrível que pareça, está aqui, é uma surpresa ela estar aqui. E os demais amigos, tem uma menina que comentou muito aqui, mas eu não consegui pegar o nome dela, a Carmen,
Vão escrevendo alguma coisa para eu ler o nominho de vocês aqui. Te agradeço, essa é a forma que encontramos, né, nós da Haribo, de nos manter conectado, né, com as pessoas que gostam do nosso trabalho. Estamos encontrando também novas pessoas que não nos conheciam e nos conectando, né, com vocês, com os amigos, a Islene, Carmen, a Priscila, a Regiane. Isso, a Regiane, ela comentou bastante aqui. Gostaria de falar alguma coisa que você não falou, que eu não te perguntei? Temos 2 minutos. Então, para fechar, eu quero agradecer muito pelo espaço, muito pelo convite, parabenizar por esse espaço, parabenizar pela sua iniciativa maravilhosa. Eu te admiro assim, há muitos anos, muito antes de eu te conhecer. Eu olhava só na 0 hora ali os horários das peças e tal. No tempo também que não tinha internet, eu olhava, pegava 0 hora, eu olhava ali, peça de Peta Preta e tal. Imagina um dia conhecer esse cara e dizer que até carona já dei para ele. É impressionante, é um motivo de orgulho. Eu digo para todo mundo, exibo para todo mundo, né? Já dei carona pro Preto. É verdade, eu não estou mentindo. E outra coisa, assim, ó, uma das músicas, isso é importante registro que eu ia esquecer, uma das músicas que a gente tocava lá no tempo do Monte Alverne, e que eram do movimento, uma das poucas que era do movimento, né? Eu não sabia, fui saber depois do Burro Velho. A juventude é você, a juventude somos nós. Da tua mão na minha mão na tua mão na minha mão. Essa a gente tocava, era do movimento, e é desse cidadão aí que nos está acompanhando. Luiz Carlos Preto. Tanto que o Evangelizar gravou, né? E toca em tudo que é lugar, quando possível. Muito, muito, muito legal. Obrigado pelo privilégio de estar participando aqui. Outro convidado. Valeu, Preto. Obrigadão. Abraço a todos que estavam acompanhando. Cuidem-se. Heitor. Tchau. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.